Senhores, a pergunta não é quando será a prova, mas se estaremos preparados. Não nos pergunte se somos capazes, apenas nos dê a missão. Massa pra caralho! LJ, qual é sua missão? Livrar o concurso e trazer a aprovação! Senhores, eu não escutei! LJ, qual é sua missão? Livrar o concurso e trazer a aprovação! LJ, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! O gaúcho não gritou! Porra, gaúcho! Vai pagar 10, Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 10! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Massa demais, velho! Eu não tem serviço melhor que esse! Vamos lá de novo pro gaúcho gritar! E eu vou gritar junto com você, gaúcho! Vai pra onde? Já gritar que você vai pagar 10 de novo, vai! Vai pagar 10, gaúcho! Vai pagar 20 logo? Vamos lá! Ó! LJ, qual é sua missão? Livrar o concurso e trazer a aprovação! Grita, fecha a cara, gaúcho! Fecha a cara, isso é caveira, pô! Fecha a cara! Tá rindo por quê? Boa! Fecha a cara, velho! Mostra pra concorrência que você é LJ e a concorrência é porrada na cara, filho! Vamos lá! LJ, qual é sua missão? Livrar o concurso e trazer a aprovação! LJ, o que é que você faz? Nós deixamos a concorrência para trás! Caveira! Valeu, galera! Visão! Pra ser LJ tem que ter visão! O primeiro a acreditar no sonho é você! Não fica esperando de ninguém, não! Tem que virar pra você e falar, eu vou parar de contar a história de outras pessoas. As pessoas vão contar a minha. Chega amanhã, detona aquela merda, pô! Agora não passei pelo estudante, você quer, pererê? Se vira até seus pulos! Fecha a cara! Cabeira! Vocês querem passar nesse concurso, vocês querem quebrar essa prova! Vocês não estão aí pra brincar, não, pô! Vocês têm que ir com violência! Tudo que você esperou de sua vida, tudo que você passou de raiva, tudo que jogaram na sua cara, tudo que disseram que você não ia ser, amanhã vai cair por terra, porque você vai fazer diferença cabeira, pô! Aqui nessa sala, não tem só o sonho de cada um, não, pô! Junto com os sonhos dos senhores, tá o sonho da mãe, tá o sonho de um irmão, tá o sonho de um parente próximo, de um amigo, tá o sonho de alguém que tá esperando você passar para mudar de vida, parceiro. Pode ter certeza que tem alguém que você nem conhece e tá esperando que você passa. Pra quê? Pra utilizar você como exemplo. Não brinca! Que a gente não veio por acaso, parceiro! E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Fala, Hélio Jordano, fala, Hélio Jordana. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece aí, meu nome é Mike. Vou estar ajudando vocês nessa jornada do Missão 100 Dias, rumo à aprovação de vocês no Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais. Para quem não sabe, eu sou concursado aí do último concurso do Corpo de Bombeiro Militar, tenho a honra, o privilégio de vestir essa farda tão querida aí, tão desejada por tantos, e carregar esse símbolo no meu peito com muito orgulho, muito amor a essa profissão, beleza? E espero que vocês sejam a mesma coisa, tá? Com certeza a gente tem que olhar o salário, mas não deixe de olhar também o serviço em si, o prestígio de estar numa corporação dessa, não? E de poder estar ajudando a população aí, tá certo? Antes de mais nada, vou pedir para vocês seguirem eu, LJ, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá aí na tela, beleza? Para quem não sabe aí, a gente vai ter alguns simulados, tá? O primeiro foi nesse domingo, esse último domingo agora, dia 23,
próximo dia 27 de novembro e o próximo no dia 11 de dezembro, tá? E vocês estão concorrendo a alguns prêmios aí, a depender da nota de vocês, tá? Curte o vídeo, compartilha, comenta, enfim, para que o máximo de pessoas aí também possa ter acesso a esse conteúdo, tá? A gente está vindo aqui agora com uma metodologia um pouco diferente nessas aulas aqui, que eu vou ministrar para vocês, e espero que seja proveitoso, tentar passar da melhor maneira possível para vocês. E não esquece de me seguir lá também no Instagram, não, que eu posto muita coisa do Corpo de Bombeiro, lá do meu trabalho em si, né? O que é permitido, é claro, né? A gente tem que trabalhar em tudo que a lei permite, tá? Então já vai, primeira dica aí para vocês quando forem militares. O militar, ele não faz o que não é proibido, tá? O militar faz o que é permitido. Se não está escrito nada na lei, nem que pode, nem que não pode, o militar não faz. Um exemplo disso são as aulas que eu dou aqui para vocês, tá? Isso é permitido, está escrito na lei. O militar pode dar aula. O bombeiro incentiva isso, tá? Se não tivesse escrito, infelizmente eu não poderia estar aqui. Mas como tá, então aproveito a oportunidade de poder ajudar vocês, tá? Hoje a gente vai falar de química, tá? Aula nossa sobre tabela periódica e distribuição eletrônica. De uma metodologia um pouco diferente. Eu, particularmente, criei, não um mapa mental, o mapa mental já existia, mas eu criei alguns tópicos importantes, algumas coisas a serem consideradas na hora de construir um mapa mental, e que foi muito importante para mim em todo o meu processo. Aí, na época eu estava no lugar de vocês aí, estudando, tá? Em busca de uma vaga aqui dentro. E isso que eu vou passar para vocês hoje não vai ser só quanto à matéria, vai ser quanto aos mapas mentais também. Eu espero que vocês possam absorver o máximo de informações possíveis, tá? Tanto do conteúdo em específico, quanto da maneira em formular um mapa mental para a hora de vocês estudarem, né? Não agora, mas na hora que estiverem fazendo as revisões, que é um processo extremamente importante, questões, enfim. Eu estudei basicamente fazendo mapa mental, tá? A gente consegue focar mais nas informações que realmente são necessárias para a hora da prova e o que realmente importa para a hora de fazer uma revisão, tá? Se você não faz revisão, tá errado, tá errado. Já muda, começa a fazer revisão. Isso aí vai te salvar, vai salvar sua onça aí na hora da prova, tá? Depois eu entro mais nesses detalhes com vocês. Vamos para a aula primeiro, eu vou fazer as considerações lá no final, beleza? Então, primeiro ponto aí, a gente vai falar sobre a tabela periódica hoje. Tá aí a bendita tabela periódica, tá? Parece que é algo de outro mundo, mas não é. Então, é uma maneira muito, muito simples, né, de entender tudo que está aí nesse meio dessa tabela periódica, os elementos, enfim, o que um faz, o que não faz. Vamos passar primeiro e a gente vai ter que ir voltando na tabela, que daí eu vou fazendo algumas explicações, tá? Primeiro ponto. Hoje, a tabela periódica tem 118 elementos, certo? O que seriam esses elementos? Como está escrito aqui no primeiro mapa mental, eu tenho metais, eu tenho ametais, eu tenho semimetais, eu tenho gases nobres, e é importante a gente falar também sobre as qualidades e os defeitos, digamos assim, de cada um desses elementos. Primeiro ponto, vou passar com o mouse, então prestem bem atenção aí, acompanham bem. Tirando o hidrogênio, que está aqui em cima, né, ele não tem uma família, ele é sozinho. Cadê o mouse? Aqui nós temos os metais alcalinos, tá? Essa primeira família aqui. Eu vou aprofundar um pouquinho nela depois, tá? Isso aqui é só uma visão geral aí da tabela periódica. Ao lado dos metais alcalinos, eu tenho os metais alcalinos terrosos, que é essa segunda coluna aqui, tá? Que a gente vai chamar de família. Mas a gente vai aprofundar depois. Feito isso, eu já venho para essa parte amarela aqui e alaranjada, tá? Esses metais são os metais de transição. E aí eu vou ter os lantanídeos depois e os actinídeos. Depois eu entro nessa parte aqui também. Mas aqui basicamente vão ser os metais de transição. Essa parte que está toda em amarelo aqui, os metais de transição específicos, fazem parte da família B, tá? E o que tem alaranjado aqui, que são os lantanídeos e actinídeos, na realidade eram para eles estarem aqui, ó. Tá certo? Um na linha 6 e o outro na linha 7.
E depois vocês vão entender por que tem essas numerações aqui, para que serve. E basicamente lá na hora que a gente vai falando da distribuição eletrônica. Tá? Só que como não coube, então, né, faz um ponto aqui para identificar que era onde eram para estar os lantanídeos e actinídeos e coloca onde dá, que basicamente está aqui embaixo. Tá? Eu tenho semimetais, que são esses elementos aqui que estão em vermelho. Tá? Os ametais, que são esses elementos que estão em verde, e os gases nobres, que são esses elementos que estão em azul. Aí, no caso, os gases nobres vai ser apenas a coluna 18, ou a coluna 8A. Tá? Por que é importante entender metal, ametal, semimetal e cada uma de suas configurações? Isso aqui, para a aula de hoje, talvez não fique tão claro e talvez vocês não entendam muito a importância disso. Mas, quando a gente estiver falando sobre ligações, certo? Daí eu tenho as ligações iônicas, eu tenho ligações metálicas, eu tenho ligações covalentes, aí sim vai ser extremamente importante, tá certo? Então, nesse caso, a gente não precisa aprofundar tanto aqui hoje, porque não vai ser o que a gente vai tratar na aula, tá? Mas nas próximas aí, com certeza, a gente vai aprofundar nisso, vocês vão entender melhor, tá? E eu vou falar sobre as configurações de cada um desses elementos, beleza? Seguindo, então, metais alcalinos. Bom, os metais alcalinos, eles fazem parte da família 1A, tá aqui, com exceção de hidrogênio, que apesar dele aparecer aqui, né, vou reforçar, ele não faz parte de nenhuma família, tá? As configurações do hidrogênio não são as mesmas que as configurações dos metais alcalinos, tá? Então, eu tenho lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Eu vou passar alguns acrônimos para vocês decorarem aí quais são os elementos, quais são os metais alcalinos, tá? Isso vai ser importante agora mesmo também, tá? A gente já consegue bater o olho no elemento e já tirar algumas conclusões. Então, eu tenho aqui, ó, para os metais alcalinos, li na casa de Rubens, coisas francesas. Gravem essa frase, esse acrônimozinho, porque o Li vem de lítio, tá? Então, podem perceber que aqui está escrito errado, casa, por exemplo, está escrito com K, mas é por conta de ser um acrônimo, tá? Não é um erro de gramática meu aí, não. É um acrônimo para vocês decorarem aí os metais alcalinos. O Na representa o sódio, beleza? O casa, né? Aí o K aqui, ele representa o potássio. O D não representa nada, tá? Por isso que eu não coloquei em letra maiúscula. O Rubens aqui, que está faltando o U, mas é porque o elemento aqui é RB, tá? O rubídio. E coisas, podem perceber também que está faltando a letra O e a letra I, mas é porque a gente está tentando representar aqui o césio, que é o CS. Francesas, aí é o FR mesmo, que é de França, beleza? Então, li na casa de Rubens, coisas francesas. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Beleza? Vamos para os ametais primeiro e depois para os semimetais aqui, tá? Para os ametais, eu tenho o seguinte acrônimo. Os COP 100, COPs, tá? Tem 100 e família 7A, tá? Família 7A. Aí eu já vou abordar uma outra questão. Cada coluna da tabela periódica, então, ó, coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, e assim sucessivamente, representa uma família, tá? Representa uma família. Então, eu tenho lá, família 1A, que foi a que a gente acabou de começar a aprofundar e passar alguns acrônimos para vocês decorarem. Família dos metais alcalinos, ou família 1A apenas. Família 2A, família dos metais alcalinos terrosos. Só que daí esse 3 aqui já passa a ser família B. Do 3 ao 12, aqui é tudo família B. Então seria como se fosse 1B, 2B, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10B. Tá? E aí a gente chega no 13 aqui. Vocês podem chamar de 13 se quiser, mas em algumas tabelas periódicas aí, em alguns livros, vai estar escrito como família 3A, não 13, porque o 13 é só para dar seguimento aqui, tá? Só que percebam que essa primeira coluna faz parte da família A, essa segunda coluna faz parte da família A. Aí da 3 a 12 aqui faz parte da família B.
Então, essa 13 seria uma continuação aqui da família A. Então, como parou na 2, a próxima aqui, 3. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Beleza? Algumas possuem alguns nomes, por exemplo, metal alcalino terroso. Aqui a gente vai chamar de a família 3A, né, de família do boro, família do carbono, enfim, a 8A, né, família 8A, a gente chama de gases nobres. Então, isso são as famílias, tá? Então, a metais, COP100 e família 7A. E aí a gente tem um acrônimo para a família 7A, que é: ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, beleza? Então, vocês vão ter que decorar COP100 e ficou claro que a Brahma imitou a Antártica, tá? COP100, o que significa isso? O C vem de carbono, o O, oxigênio, o P, fósforo, o S, enxofre, o SE, né? Se começa com letra maiúscula, é um elemento. Se tem a letra maiúscula e uma minúscula na frente, é uma continuação do elemento. Então, esse SE é um elemento só, que, se eu não me engano, é selênio. Enfim, eu vou conferir o nome certinho lá e passo para você, mas acho que é esse mesmo. O N, nitrogênio, e aí vem, ficou claro que a Brahma imitou a Antártica. O ficou é para representar a letra F, de flúor. O claro, o Cl, de cloro. Que a Brahma, aí o BR aqui, inicial, de bromo. Imitou a letra I de iodo, a Antártica, né? A Antártica representa o AT aí, de astato, beleza? Então, esses elementos que eu acabei de falar são os ametais, tá? Eu já vou aqui dar um spoiler aqui das próximas aulas, mas a importância de saber as configurações de um metal, as configurações de um ametal, né, de um semimetal, basicamente vai ser para a sua eletronegatividade. Alguns desses elementos, aí também não vou dar tanto spoiler assim não, tendem a puxar o elétron para você, enquanto outros elementos tendem a liberar os elétrons para outro elemento, né? Um exemplo muito claro disso é o cloreto de sódio, tá? A gente vai aprofundar nisso depois, então não vou também ficar falando demais aqui para não passar tanta informação para vocês e acabar embolando. O cloreto de sódio, basicamente, é uma ligação entre cloro, que é um ametal, e o sódio, que é um metal. O sódio a gente falou lá na família 1A, né? É um metal alcalino. E o cloro a gente acabou de falar, que é um ametal. Esse tipo de ligação entre um metal e um ametal a gente chama de ligação iônica. E a ligação iônica, basicamente, é a doação de um elétron, né? Ou um ou mais, de um determinado elemento para outro elemento, tá certo? E no caso aqui, existe essa doação de elementos, né? Sódio e cloro, e o recebimento, tá? A gente vai aprofundar nisso depois, tá? Porque daí a gente precisa falar também na distribuição eletrônica sobre a camada de valência, quantos elétrons tem na camada de valência, então vai ser X que vai doar, vai ser X que o outro vai receber. Por isso que existem alguns elementos lá que vocês vão ver um número na frente, né? Por exemplo, O2, esse 2, o que representa aquilo, enfim, tá? Mas não é assunto para agora. Mas já entendam isso, tem importância, tá? E existe também uma tabela de eletronegatividade que, entre os ametais, por exemplo, existem elementos mais eletronegativos que os outros. Ou seja, quando eu tenho uma ligação covalente, uma ligação entre ametais, não há a doação concreta ali do elétron. Porém, o elétron ele tende a ficar mais próximo de um elemento do que de outro, devido à sua eletronegatividade, tá? Mas, enfim, nas próximas aulas a gente trata disso. Semimetais. Os semimetais fica fácil, mesmo sem ter falado ainda quais são as configurações de um metal e as configurações de um ametal. O semimetal fica fácil entender, porque o semimetal, a depender de alguns fatores, esses elementos que a gente vai tratar agora, ele vai ter uma característica mais relacionada à do metal. E com a mudança desses fatores, pode chegar no momento que ele vai ter algumas características mais parecidas com a dos ametais, entendeu? Por isso o nome semimetal. Um dos fatores, por exemplo, que pode influenciar é a pressão, temperatura, enfim. Às vezes o elemento está numa temperatura muito alta, num ambiente de temperatura alta. Então, ali ele pode ter características predominantes
as do metal. E aí a gente vai e transporta esse elemento para um ambiente em que a temperatura é muito baixa, ele vai mudar, ele passa a ter características relacionadas às do metal. Beleza? E quais são os semimetais? Aí a gente tem um acrônimo. Brincadeira singela assim, subitamente termina em porrada. Tá? Um acrônimo é agressivo, mas tá valendo também, né? O brincadeira ali representa o B de boro, tá? Então, só não confundam. É muito comum isso acontecer, mas não vai acontecer com vocês, porque eu já estou pagando bizu aí. O B é boro, o BR é bromo. O B de boro é um semimetal. O BR de bromo é um ametal. Beleza? Família 3A, inclusive. Enquanto cloro não, perdão, o bromo está na família 7A. O cloro também está lá, mas a gente está falando do bromo. Está na família 7A, tá? Brincadeira singela. Aí no singela aqui a gente tem dois elementos, o Si e o Ge, tá aqui, ó. Si, silício e germânio. Dois elementos aí numa única palavra, tá? A única exceção. Brincadeira singela assim, arsênio. Subitamente, aí apesar de ser um SB aqui, esse elemento chama antimônio, tá? Não começa com S. E na tabela periódica tá SB lá, tá? Mas é antimônio, beleza? Termina de telúrio em porrada. Ainda é nada, mas o porrada ali tem um PO de polônio, telúrio e polônio, os dois últimos elementos. Então, ó, percebam que os semimetais, eles estão entre os metais e os ametais, tá vendo? É como se ele fizesse uma divisão, uma separação, é como se fosse um muro, tá? Indo até para a história, que isso aqui é o Muro de Berlim, beleza? Tá lá tava separando o capitalismo do socialismo, aqui está separando metal de ametal, beleza? São coisas diferentes, tá? Então, gravem na tabela periódica também, beleza? E vamos para o próximo. Só lembrando aqui, tá? Que na família 8A não existe um acrônimo, eu pelo menos não sei de um. Se alguém souber também, deixem nos comentários aí, passa pra galera. E é bom até para eu me atualizar também. Mas a família 8A são os gases nobres, tá? Eles também têm uma configuração especial, tá? Agora, aprofundando um pouquinho aqui na tabela periódica, tá uma parada muito interessante que eu vou falar agora. Só citar aqui sobre os nomes dessas famílias. Para a família a gente tem para a família 1A os metais alcalinos, eu já falei isso. Para a família 2A, a gente tem os metais alcalino terrosos, já falei isso também. A família 3A é a família do boro. A família 4A, a família do carbono. A família 5A, a família do nitrogênio. Tá? Agora, a família 6, 7 e 8A, a gente tem nomes especiais. A 8A eu já falei, gases nobres. Agora, a 6A está aqui. E 7A aqui, eu tenho a 6A como calcogênios e a 7A como os halogênios, beleza? Então, assim, é só por questão de prova mesmo. Na prova pode parecer assim, o elemento está lá na família dos halogênios. Se você não souber que a família é 7A, perdeu a questão, entendeu? Então isso aqui é mais decorar mesmo, tá? E uma coisa muito interessante que eu preciso abordar aqui agora com vocês, tá vendo que aqui eu puxei uma setinha aqui, e aí tem escrito assim, ó, 1A, tracinho, um elétron na CV, tá? Primeiro ponto, o que é CV? CV é a camada de valência. Um elemento aí da tabela periódica, nele a gente possui o núcleo, beleza? Em que nesse núcleo existem prótons e nêutrons, e a gente possui uma eletrosfera, tá? E nessa eletrosfera possui elétrons. Qual que é o ponto importante aqui? Na eletrosfera, eu tenho várias subcamadas. Eu tenho a primeira camada, a segunda camada, a terceira, a quarta, a quinta. Isso a gente vai tratar até melhor na distribuição eletrônica, beleza? Então, se vocês já dão uma lida aí na tabela periódica, essa aqui eu não sei se tem. Não, aqui não aparece, não. Mas, a gente vai fazer a distribuição do elemento, a gente vai falar assim, ó, elemental, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, por aí vai. Isso aí esse número 1, né? 1s2. O 1 quer dizer que ele está
na primeira órbita ali da eletrosfera, o S2, o S é um subnível, tá? E o 2 significa que tem 2 elétrons ali nessa órbita, beleza? Também vamos aprofundar nisso depois, que é muita informação para agora, tá? Eu não quero confundir você. Mas, enfim, a camada de valência, que é o que importa aqui para a gente, está até uma explicação aqui, ó. Ela é a última camada ou última órbita de um elemento químico. Então, vamos supor que a gente está fazendo a distribuição eletrônica lá dos elementos e eu parei no 3s2. Esse 3 quer dizer que eu preenchi. Se eu estou no 3, eu tive que passar pelo 1 e 2. Então, eu preenchi a minha primeira órbita, eu preenchi a minha segunda órbita e eu estou na terceira. Aí eu posso ter preenchido ela totalmente ou não. Vai depender do número atômico ali do elemento, tá? Mas parou nela. Se parou nela, significa que ela é a última camada, não tem mais nada depois dela. A gente não chegou numa quarta camada. Ou seja, essa última camada, que é a terceira camada, nesse exemplo hipotético que eu estou citando, a gente chama de camada de valência, beleza? E uma questão muito importante, até para a distribuição eletrônica, a gente já vai chegar lá, mas aqui a gente já consegue passar alguns bizus aí para vocês quanto à família A, toda a família A. Por quê? A família 1A, metais alcalinos. Muitos de vocês podem nem saber como é que faz a distribuição eletrônica. E não saber também de cabeça, e nem precisa saber de cabeça qual que é o número atômico do sódio, qual que é o número atômico do potássio. Ah, não sei. Não precisa. Mas uma coisa tem como a gente ter certeza. Vou até voltar lá na tabela periódica. Olha. Eu tenho lá o lítio. O lítio, 1s2, 2s1, porque daí eu parei na segunda camada, só que eu não precisei colocar dois elétrons, né? Tem 2 na primeira camada e 1 na segunda. 3. O número atômico aqui do lítio é 3. Então, pronto, eu não preciso fazer mais distribuição eletrônica, só achar 7. Boa. Então, o lítio, ele parou no 2s1, beleza? Um exemplo muito claro aqui. O sódio, tô fazendo de cabeça também, não preciso acompanhar assim a questão da distribuição eletrônica, não. Só reparem na camada de valência, que é a última que eu vou falar para o elemento. O sódio, eu vou fazer lá 1s2, 2s2, 2p6. Então, 2 com 2, 4, com 6, 10. Só que o sódio tem número atômico 11. Então, vou ter que ir para o 3s1. Percebam, a camada de valência, tanto do lítio quanto do sódio, terminou. Do lítio foi a segunda camada, do sódio foi a terceira camada, mas a camada de valência, tanto de um quanto de outro, terminou com um elétron. E essa que é a chavinha que vocês vão virar agora. Todos os elementos da família 1A terminam com um elétron na camada de valência, beleza? Todos os elementos da família 2A terminam com 2 elétrons na camada de valência. Todos os elementos da família 3A terminam com 3 elétrons na camada de valência. Na 4A, terminam com 4 elétrons na camada de valência. Na 5A, 5 elétrons na camada de valência. Na 6A, 6 elétrons na camada de valência. 7A, 7 elétrons na camada de valência. E 8A, 8 elétrons na camada de valência. Tá? Inclusive, para os gases nobres, como eles terminam com 8 elétrons na camada de valência, né? Então eles já respeitaram a regra do octeto, que eu também vou falar depois, e é importante também para a distribuição eletrônica, né? Eles são elementos, por exemplo, mais estáveis, certo? Mas isso é assunto para outra aula também. O que importa aqui é o seguinte, os metais alcalinos, como eles fazem parte da coluna 1A, todos terminam com um elétron na camada de valência. Então, sem continuar esse processo, vocês já percebam que os elementos da tabela periódica, eles não estão dispostos aqui a olho, de qualquer maneira, tá? Tem uma lógica para isso. E perceba agora o seguinte, quanto às linhas. Só não confundam, porque aqui, por exemplo, eu estou falando da família A. Eu ainda não entrei na família B, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui está valendo para a família A. O lítio, por exemplo, se eu fizer a distribuição eletrônica, para quem já sabe fazer a distribuição eletrônica, faz aí e confere. 1s2, 2s1 e acabou. Aí percebam o seguinte, o lítio está na família 1A, terminou com um elétron na camada de valência. Beleza, então está aqui, ó, na coluna 1. E o lítio terminou a camada de valência, né, 2,
porque eu precisei para 2S1. Percebam que ele está na linha 2. Tá? A mesma coisa vai valer para todos os outros elementos. O sódio, por exemplo, eu tive que fazer 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Terminou com um elétron na camada de valência, ou seja, família 1A, metal alcalino, e terminou na terceira linha, na terceira órbita, ou seja, a camada de valência foi a órbita 3, ele está na terceira linha, beleza? Eu nem preciso fazer com potássio com rubídio, que isso aí vai ficar de dever de casa para vocês conferirem aí, tá? Tirarem a prova, né? Façam lá com rubídio, com o frâncio, que o número atômico dele é 87, então vocês vão fazer uma distribuição aí maior, enfim, façam com os elementos aqui também dos ametais e tirem as próprias conclusões, tá? Então, assim, vocês não precisam, para a prova, vocês não precisam saber de cor qual que é o número atômico do sódio, qual que é o número atômico do rubídio, qual que é o número atômico do chumbo, enfim. Não precisa saber o número atômico de nenhum elemento. Mas algumas coisas vocês já podem tirar conclusão só de bater o olho na tabela periódica. Beleza? E se eu não me engano, na prova do ano passado, aí, que foi até a prova aí que, graças a Deus, foi aprovado, né? Teve uma questão de química em que eu tinha que achar um elemento na tabela periódica. Ou seja, eu não precisava falar o nome dele, eu só precisava saber onde ele estava, certo? Se eu não me engano, foi do ano passado mesmo. Que eu também já fiz outras provas, não passei de primeira, não. Então é isso, beleza? Dando continuidade aqui, a gente tem a família B, que eu já comentei com vocês, que são os metais de transição. E lembrando, do elemento 57 ao 71, até voltando, 57 ao 71, nós temos os lantanídeos, beleza? Enquanto dos elementos, né, 89 a 103, nós temos os actinídeos. Aqui eu não coloquei no mapa mental, mas uma dele importante aí. Talvez em prova não vai influenciar tanto, não vai intervir tanto. Mas esses elementos que estão separados aqui, né, os lantanídeos e os actinídeos, basicamente são elementos feitos em laboratório, tá? Por isso que tem essa distinção, essa separação. Até de cor mesmo, né? Podem ver que os metais de transição mesmo estão em amarelo e esses estão em laranja. São elementos feitos em laboratório, tá? Elementos sintéticos. Você gastar um pouquinho do vocabulário. Continuando aí. Sempre que a distribuição terminar em S ou em P, os elementos serão da família A. Então, aqui está a questão importante. Eu acho que embaixo coloquei, não. Embaixo é a questão. Mas, enfim, para distribuição eletrônica. Eu vou fazer esse asterisco aqui agora também, apesar de não estar escrito aqui. De eu não ter colocado. Sempre que a distribuição terminar em S ou em P, os elementos serão da família A. Beleza. Aprofundando um pouquinho na distribuição eletrônica, eu tenho os níveis e eu tenho os subníveis. Vou abrir até aqui agora um notepad aqui para a gente, que daí eu acho que vai ficar mais fácil de... Não, se bem que não, acho que não vai precisar não. Mas se precisar, se eu ver que não vai ficar tão claro, eu abro aqui, faço uma explicação diferenciada aí para vocês, beleza? Então, ó, sempre que a distribuição terminar em S ou em P, os elementos serão da família A. Eu vou usar sempre o mesmo exemplo aqui, tá? Um elemento aí de número atômico 35. Eu fiz lá 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Esse 6 aqui era para estar aqui em cima, tá? Porque não tem como colocar aqui. Eu pelo menos não sei. 4S2, 4P5. Terminou em P. Beleza. Tá escrito ali qual que é o número, qual que é o elemento? Não. Eu sei que esse elemento tem número atômico 35. O número atômico representado pela letra Z. Mas eu não sei qual elemento é. Porém, eu já tiro as seguintes conclusões. Terminou em P, ele faz parte da família A. Beleza? Depois eu vou fazer outras conclusões também. Então lembre, terminou em S ou terminou em P, vai fazer parte da família A. Quais são os elementos da família A? Aí eu tenho lá, família 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênio, 7A, halogênio, 8A, gases nobres. Vai fazer parte desses elementos, beleza? Isso com base no S ou P. Ah, mas o que é esse S ou P? Então, vamos voltar aqui no exemplo. O elemento 35.
Dentro do nível ou da órbita, eu tenho um subnível, ou subórbita, chame como quiser, isso aí não vai fazer diferença para a prova. Tá? O fato é, eu tenho um subnível. Então perceba que na primeira órbita aqui, ó, eu tenho S2. Esse S é um subnível. Esse subnível S suportam 2 elétrons. Beleza? Por isso que eu não coloquei 3 nem 4 aqui. Eles só suportam 2. Preciso preencher todos com 2? Depende. Se for um elemento, por exemplo, que só tem um elétron, a distribuição dele vai ser o quê? Um S1, que é o caso do hidrogênio até. Né? Mas eu não posso passar de 2. Para eu passar de 2, eu preciso de um subnível. Aí vocês concordam comigo? Se eu tenho um círculo, eu vou fazer um círculo em volta desse círculo, ele tem que ser maior. E ele sendo maior, né, tendo um raio maior, ele vai suportar mais coisas. E é o que acontece. Quando eu vou para a segunda órbita ou para o segundo nível, eu continuo tendo lá um subnível S que também suportam só 2 elétrons. Subnível S sempre vai suportar 2 elétrons. Porém, o subnível P agora vai suportar 6 elétrons. Ou seja, no total, a segunda órbita, você consegue colocar até 8 elétrons nela. Precisam ser os 8? Não, mas pode ser até ela. Pode ser até os 8. Então, eu poderia ter, por exemplo, o elemento de número atômico aí 9. 9. Eu ia preencher um S2, 2S2, 2P, 5. Por quê? 2 elétrons com 2 elétrons, 4. Com mais 5 dão 9. Então não ia colocar 2P6, ia colocar 2P5, ia terminar ali. Beleza? Mas lembrem, o subnível P comporta até 6 elétrons. E aí, falando só dos subníveis, que eu acho que já deu para vocês entenderem a logística aqui. Eu tenho um próximo subnível, que é o subnível D, que suportam 10 elétrons. E eu tenho um próximo que não aparece aqui, porque esse elemento em específico não depende, não precisa disso, mas os elementos maiores vão precisar. Eu tenho o subnível F. E o subnível F vão suportar quantos? Pela lógica, eu sei que vocês são bons na matemática e na lógica, né? 14. Mas por que 14? Percebam que o primeiro, isso aqui é progressão aritmética, hein? Ó, primeiro 2 elétrons, o segundo 6 elétrons. Do 2 para o 6, aumentaram em 4 elétrons. Do 6 para o 10, aumentaram em 4. Então, do 10 para o 14 é que vai aumentar em 4. Então, esse próximo subnível, que é o F, suportam até 14 elétrons. Beleza? Quanto aos níveis, basicamente, o que vocês precisam entender é o seguinte. O primeiro nível, o 1, suporta 2 elétrons no total. O segundo nível, 2, suportam 8 elétrons no total. Beleza? 2 mais 6, 8. O terceiro nível suporta 18. O quarto nível, aí perceba, o quarto nível já teria que ter um F aqui, né? Poderia ter um F. Aqui eu tenho 18, mais 14, 32. Beleza? E aí o quinto nível, que também a gente não precisou para esse elemento, também seriam 32. O sexto nível, 18. E o sétimo nível tem algumas tabelas periódicas que aparecem como 2 e tem algumas que aparecem como 8. Mas isso não importa, beleza? Porque vocês não vão precisar fazer a distribuição eletrônica do elemento 118. Eu duvido. Eu pago R$1 para cada um que estiver assistindo essa aula, depois da prova, se cair algo relacionado ao elemento 118. A banca só não pode ver isso, né? Mas então é isso, tá? Vocês têm que gravar. Continuando aqui, ó. Sempre que a distribuição... só vou fazer um adendo aqui antes também. Nessa distribuição eletrônica, eu nunca faço a distribuição eletrônica em linha reta. Eu sempre faço na diagonal para baixo, tá? Então, ó, 1S2, perceba aqui, ó, estão vendo a setinha aqui, né? Vejam como se isso estivesse representando uma seta aqui na diagonal, 1S2. Aí qual que vai ser o próximo? 2S2. Aí não tem mais nada aqui, então faço outra seta. Qual que é o próximo? 2P6. Qual que é o próximo? 3S2. Aí depois não tem mais nada aqui. Ó. Aí vou fazer outra seta, então, porque não tem mais nada. 3P6, 4S2. Então perceba que aqui, ó, eu já não fui do 3P6 para o 3D10. Eu fui do 3P6 para o 4S2, porque é na diagonal. Aqui. Aí não tem mais nada aqui, beleza. Agora eu vou lá. 3D10, 4, no caso aqui, terminou em P5, né? Mas se fosse um elemento maior, aí eu ia continuar.
4p6, 5s2. E aí, depois do 5s2, tem mais nada aqui, vou fazer outra. Aí ia continuar, entendeu? Sempre na diagonal, tá? Pronto, agora eu posso voltar. Sempre que a distribuição terminar em D, os elementos serão da família B. Então, ó, o SP, para ficar melhor, e antes de dar continuidade, se terminou em S ou em P, vai ser da família A. Se terminou em D ou em F, vai ser da família B, tá? A gente só vai ter uma pequena diferenciação agora, porque, ó, é o que está dizendo logo à frente. Porém, se terminar em F, serão da família B ainda, mas serão ou os lantanídeos ou os actinídeos. Ou seja, se terminou em D ou em F, vocês já sabem que é da família B. Mas, se terminar em D, eles fazem parte do que a gente chama de fato metais de transição. Se terminar em F, vocês vão chamar de lantanídeos ou actinídeos, certo? Que são os elementos sintéticos produzidos em laboratório. Tá certo? Agora, um bizu importante aqui, que eu já até falei antes, mas eu adiantei, né, na realidade, mas está aqui, ó, o primeiro ponto. A soma dos elétrons da última camada é 7. Logo, o elemento está na 7ª coluna, que foi aquela questão que eu falei no slide anterior. Quantos elementos tem na camada de valência? Tem tanto. Beleza. Se tem 6, terminar na família 6A, né? No caso, para a distribuição que termina em S ou em P. Certo? Ó, que é o que fala logo abaixo também. Como terminou em P, faz parte da família A. Então, a gente vai lá. Ó. Tem 7 elétrons na camada de valência e terminou em P. Então, a gente já sabe que ele está na 7ª coluna, beleza? E a gente já sabe, ó, se está na 7ª coluna, e a gente já sabe que ele é da família A, certo? Se a gente voltar lá, o elemento 35 está aqui. É o bromo. E aí tem até uma outra questão importante, que eu acho que eu falei no slide anterior, mas eu vou falar aqui de novo. Qual foi a última camada, que a gente chama de camada de valência? A camada 4. Então, esse elemento vai estar onde? Na 4ª linha. Você pegar o 4 aqui, ó. Bromo. Descobriu. Então, ó, terminou em 7 elétrons, 7ª coluna. Pode ser qualquer um desses elementos. Pô, mas tem 7 elementos na camada de valência. Então, está na 4ª linha. Achamos, é o bromo. E terminou em P, faz parte da família A. Beleza? E aí vocês podem brincar com a tabela periódica aí como dever de casa, para vocês já acostumarem com esse conteúdo, porque vai ser muito importante até o final da química, beleza? Quanto mais entrosados, digamos, vocês estiverem aí, melhor. Tá? E aí, claro, a gente vai para as questões para treinar um pouquinho. Número 1. Veja as configurações eletrônicas de átomos de 4 elementos químicos no seu estado fundamental. Tem essa questão aí, tá? Estado fundamental, mas é para a próxima aula. Estado fundamental é que não sofreu nenhuma alteração, basicamente. Então, ali eu tenho a distribuição eletrônica de 4 elementos químicos. E aí, vamos lá, direto para as alternativas, né? Ver o que está pedindo. Então, pede o seguinte. É incorreto afirmar que A. O átomo 1 pertence à família dos gases nobres. Será? Família dos gases nobres. É a família 8A. Se a família 8A, né? A gente tem que ter quantos elétrons na camada de valência? Tem que ter 8, certo? Então vamos lá. Não precisamos fazer a distribuição eletrônica toda. A gente já sabe que para ser gás nobre tem que ter 8 elétrons na camada de valência. Camada de valência aqui no elemento 1. Bom, eu tenho a camada 1, mas eu tenho a camada 2. Então a camada de valência não é 1. Será que é a 2? Também não é a 2, porque eu tenho a camada 3. E a 4, eu tenho a camada 4? Não. Então a camada de valência é a 3. Aqui, ó, 3s2, 3p6. 3s2. Então nesse subnível eu tenho 2 elétrons e no subnível P eu tenho 6 elétrons. 6 mais 2, 8. 8 elétrons. Se tem 8 elétrons, está na família 8A. Lembrando, por que está no 8A? Porque terminou em P. E para terminar em P, se terminar em P ou em S, faz parte da família A. Então, sim, é um gás nobre. Portanto, essa não é a alternativa, porque está pedindo o incorreto. Beleza? A perda de 2 elétrons pelo átomo 2 leva à formação do cátion magnésio mais 2. Eu vou pular essa aqui porque eu ainda não falei sobre cátions e ânions, mas é um
É um ponto importante que a gente tem que ver nas próximas aulas, beleza? Eu vou pular ela só porque eu não fiz a explicação. E aí, por último, eu volto nela. Eu tento explicar rapidamente aqui na alternativa aí da questão. Tá? O átomo 3 possui 4 níveis de energia. O átomo 3, 4 níveis de energia. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Tá certo. Então não é essa a alternativa. Letra D. O átomo 4 é um metal da família 6A. Bom, será que é? Terminou em P. Então faz parte da família A. Agora está falando que faz parte da família 6A. Terminou em P, beleza, faz parte da família A. O último nível é o 3. Então eu tenho que contar os elétrons do nível 3. Eu tenho no S 2 e eu tenho no P 5. 5 mais 2, 7. Então ele não faz parte da família 6A, ele faz parte da família 7A. Portanto, essa alternativa está incorreta. Logo, é a alternativa certa para a questão, beleza? Mas vamos ler aí as outras alternativas, que eu tenho que voltar lá na B também. Letra E. O átomo 4 pertence à família 7A do grupo ou grupo 17. O átomo 4. Bom, é o mesmo elemento que a gente acabou de fazer a leitura. Ele faz parte da família A porque terminou em P. Então isso já está certo. E no nível 3, que é o último nível, eu tenho 2 elétrons no subnível S, 5 no subnível P. 5 mais 2, 7. Família 7A ou grupo 17. No caso da nossa tabela periódica, aparece como 17. Mas foi o que eu falei, tem tabelas periódicas que aparecem 7A, beleza? E vamos voltar lá para a letra B. O que acontece é o seguinte. Lembra que lá no início da aula eu falei assim, tem elementos que doam elétrons, tem elementos que perdem elétrons. No caso aqui está falando da perda de elétrons, certo? Ou seja, se ele perdeu elétrons, o elétrons é representado pelo sinalzinho de menos, tem menos, significa que esse elemento está positivamente carregado. Se esse elemento ganhar elétrons, significa que esse elemento está negativamente carregado. Por quê? Ele ganhou elétrons, ou seja, ele vai ter mais elétrons que o de costume. Sempre que eu perder elétrons, ou seja, o elemento vai ficar positivamente carregado, independente se eu perdi um elétron, 2 ou 3, assim sucessivamente, eu vou chamar esse elemento de cátion. Então, sempre que eu falar um cátion, eu estou falando de um elemento que perdeu algum elétron, um ou mais, e ficou positivamente carregado. E aí não tem aqui na questão, mas já adiantando também, existem os ânions, que é o oposto. Os ânions são elementos em que ganham elétrons. Ele normalmente, no seu estado fundamental, tem X elétrons. E aí ele foi e ganhou um ou mais elétrons. Ele vai ficar negativamente carregado. E esse elemento negativamente carregado, esse sim eu chamo de ânion. Beleza? Mas isso é um assunto para a próxima aula. Por isso que eu pulei essa alternativa para falar dela no final. Eu já consigo fazer uma abordagem ali bem superficial sobre o conteúdo e uma abordagem também que, se vocês quiserem pesquisar aí na internet para já ficar por dentro do assunto, fazer algumas questões, vocês já vão saber também. Beleza? Então, com isso aí, ó, alternativa D. Número 2. Qual é o número atômico de um elemento químico do quinto período da classificação periódica e que apresenta 10 elétrons no quarto nível de energia? Então, qual é o número atômico de um elemento químico do quinto período da classificação periódica e que apresenta 10 elétrons na camada de valência? Então, a gente tem que fazer lá. 1s2, aí vamos somando aí na calculadora, hein? 1s2, 2s2, 2p6, vamos parar aí. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. 3s2, 3p6, então com 8, 18. 4s2, 20. 3d10, 30. 4p6, 36. Tá certo isso? Eu vou ter que colocar aqui no... Oh, perdão, eu coloquei até a resposta. Vou ter que abrir o Notepad aqui e fazer a distribuição junto com vocês, mas enxergando, senão vai ficar foda. Vou parar de compartilhar aqui rapidamente
ou melhor, vou fazer um novo compartilhamento e a gente volta para cá. Está compartilhando aí agora é o bloco de notas. Tá? Eu vou ler a questão novamente aqui e a gente vai fazer a distribuição dele. Qual é o número atômico de um elemento químico do quinto período da classificação periódica e que apresenta 10 elétrons no quarto nível de energia? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Aí a gente vem para cá, né? Vocês lembram, a gente tem que fazer ali na diagonal. 4s2, aí a gente volta aqui. 3d10, 4p6, 5s2. Só que já foram aí 10, 20, 26, 32, 38. Aí aqui no D acabou. Aí a gente vem aqui, ó. 3D2. Podem ter 10, né? Porém, não necessariamente vão ter. E aí a questão fala lá. Vou ler a questão novamente para fazer a explicação em cima disso. Qual é o número... Qual é o número atômico de um elemento químico do quinto período da classificação periódica? Então, o quinto período tá aqui, ó. Camada de valência 5. Beleza? E que apresenta 10 elétrons no quarto nível de energia. Então, por que eu parei no 3D2? Porque está falando que tem que ter 10 elétrons no quarto nível. Então, aqui eu tinha 2, com 6, 8, com 2, 10. Ou seja, eu paro aqui. Eu não preciso colocar mais elétrons no subnível D, nem menos. Tem que ser o 2 para totalizar 10. E está no quinto nível. E muito menos preciso continuar aqui a distribuição para baixo. E a gente vai soma. 2, 4, 6, 8, 10. 10 com 6, 16. 16 com 6, 22. 22 com 2, 28. 28 com 10, 38. 38 com 2, 40. Portanto, aí eu vou voltar agora lá para compartilhamento dos slides. 40. 40 a resposta. Beleza? Desculpa, mas de cabeça é meio complicado. Eu tentei dar uma de super-homem aqui, mas não deu muito certo, não. Mas, enfim. Número 3. Dados os elementos químicos G, J, L, M apresentam propriedades químicas semelhantes. G e L, letra A, né? G e L, pois são gases nobres. Aí lembra, eu falei lá que para ser gás nobre tem que ter quantas elétrons na camada de valência? 8. Então vamos lá no G. G tem 2, já não era. Nem precisa olhar, o L tem 4, então também não é. Letra B, J e M, pois tem 2 elétrons no subnível mais energético. J tem 1. Então também não é. Nem precisa ver o M, né? Letra C, J e G, pois são metais alcalinos. Aí lembram, quem são os metais alcalinos? Família 1A. E para ser família 1A, os elementos obrigatoriamente têm que terminar com um elétron na camada de valência. O elemento J termina com um elétron. Vamos ver o elemento G. O G não, termina com 2 elétrons na camada de valência. Portanto, não é a letra C. Só sobrou a letra D, né? Mas vamos ver por que é ela, né? L e M, pois são metais alcalinos terrosos. Bom, para ser metais alcalinos terrosos, o elemento tem que terminar com 2 elétrons na camada de valência. O L, 2s2, camada de valência 2, terminou com 2 elétrons. É um metal alcalino terroso. E o M, a camada de valência vai ser a 3, S2, então terminou com 2 elétrons na camada de valência. Então também é um metal alcalino terroso. Portanto, alternativa D. Beleza? E aí a gente fica aí com o gabarito número 1D, 2B, 3D. Tá certo? Enfim, nós estamos terminando as aulas de hoje. Lembrem aí também, ó, pacote de correção aí das redações, para quem tiver dificuldade aí no processo de redação. Eu tive a sorte de, no meu concurso específico, né, o do ano passado, o concurso para soldado não teve redação, tá?
sei porquê, não sei se foi em caráter de urgência, concurso, enfim. Não teve redação. E o do CFO teve. Mas o CFSD não teve, agora já voltou a ter. Então vocês precisam estudar a redação também, beleza? Então, para safar a onça de vocês aí, onde vocês estão tendo mais dificuldade nas correções, sugiro que vocês acessem o link aí na descrição do vídeo, ou clica aí em uma das partes do vídeo que vai te levar aí para as correções das redações aí que vocês mandarem para a gente, beleza? E aqui a gente tem alguns aprovados aí, o número de aprovados que a gente tem na polícia, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Penal, na Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, enfim, que também é importante, né? O mais importante é a qualidade aqui e, consequentemente, a qualidade tem que trazer números. Então tá aí os números. Inclusive, eu sou um desses, tá? Eu era aluno do LJ, tá? Hoje eu estou dando aula para vocês aqui, mas eu era aluno. Então, tem aí alguns números. Temos o primeiro lugar geral da Polícia Militar. No meu concurso, eu fui 30º alguma coisa, geral, né? Enfim, é isso. Tem alguns depoimentos lá no site também. Vão lá, para quem tiver interesse. E algumas fardas aí para você, LJ, usar na hora que estiver estudando, principalmente na hora que estiver em concurso, para tocar o terror aí na concorrência, beleza? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula. E encontro vocês numa próxima. E talvez com outra matéria também. Também vou ajudar vocês em outras, beleza? Um abraço e até mais.